Boa noite, primeiramente, né? O nosso projeto intitulado Coragem Cara Cicatriz trata da violência de gênero, que atinge de forma ainda mais cruel mulheres negras e indígenas, e especialmente aqui no estado, dados alarmantes de 2024 apontam mais de 3.700 casos, e a maioria deles são mulheres negras. Realizamos esse trabalho para promover a reflexão crítica contra o racismo estrutural e a desigualdade de gênero, como eles afetam essas mulheres. Nossa intenção foi unir a teoria e prática para dar visibilidade ao tema e estimular ações contra o enfrentamento. Boa noite, eu sou Francisco e eu vou falar um pouco da metodologia que nós usamos para obter os dados e isso. A gente usou uma metodologia mais participativa, onde conseguimos fazer uma visita a uma organização não governamental intitulada ASMAN, que elas são mais uns profissionais ali voltados ao acolhimento dessas vítimas de violência doméstica e tudo mais. E nessa visita que a gente fez, a gente aplicou um questionário, uma profissional do ramo de psicologia, não é do direito, mas é de psicologia. E Parceria. isso, exatamente. E com esse questionário que a gente fez, a gente obteve umas informações, teve umas informações muito importantes para o nosso trabalho ali, cruciais, entende? Informações verídicas, de casos reais, tudo mais, o que nos pode expandir um pouco mais do nosso conhecimento, né? Abrangir mais um pouco. E com essas informações, a gente realizou um podcast ao vivo, que foi transmitido no Instagram e tudo mais, tudo bonitinho. E nesse podcast, nós trouxemos uma vítima que passou por essa situação do princípio, de como tudo começou, como ela conseguiu se sair da situação. E trouxemos mais outros profissionais, no ramo de direito, né? Importante, de educação. Trouxemos também uma assistente social e mais uma psicóloga. E para transmitir ali para as pessoas que estavam nos assistindo, e elas pudessem ver ali um caso real, como fazer, como prosseguir com a situação. E, enfim, pronto, esse projeto foi muito importante para nós, acadêmicos. Conseguimos sair um pouco da nossa bolha ali e ver realmente, no nosso caso, eu quero dizer que a gente ficou realmente interessado pelo assunto. Achamos algo muito importante, assim, que isso deve ser falado, né? Que trazer essas informações a público é importante para quem está nesse tipo de situação. Mais comum do que a gente Boa noite, tudo bom? Qual o seu nome? Adriana. Adriano, prazer, eu sou Pedro. Puxando um pouco aqui do gancho do meu amigo, eu vou falar um pouco sobre a nossa metodologia, né? A gente criou todo esse projeto no início ali para um estudo. Só que conforme a gente foi aprendendo, introduzindo um pouco mais desse assunto no nosso dia a dia, a gente vai vendo que o buraco é bem mais embaixo. Tanto é que a gente pode ver aqui nesse gráfico que apenas 17% das mulheres do Amazonas conhecem bem a Lei Maria da Penha. Então, o intuito disso não é apenas fazer o trabalho de convivência. Exatamente. Então, aí, está tentando fazer com que o nosso conhecimento sirva para as mulheres, né, tanto negras quanto indígenas, para que esse... Exatamente. Para que esse número siga cada vez mais. Entendeu? Para que as pessoas conheçam esse direito. Isso é fundamental, entendeu? Então, por exemplo, a gente não fez todo esse trabalho só por isso. A gente criou até um Instagram, não é só por like, mas sim com o intuito de estar ajudando essas pessoas. Então, o nosso podcast foi muito bacana. Teve pessoas participando, teve choro, então foi algo que, pelo menos para mim, que nunca tinha tido contato de perto com isso, foi o que mexeu muito comigo. Então é muito importante a gente estar tocando nessas pautas mais sensíveis, trazendo para o dia a dia. É porque você. Deixa eu falar um pouquinho. É porque às vezes também parece ser tão recente, mas olha historicamente aí o que as mulheres sofreram nesse período, né? E eu falo assim. A pesquisa que você está no intuito das mulheres negras e das mulheres indígenas, mas todas as mulheres elas passam, né, por essa situação. E muitas das vezes elas não têm a coragem de sair, porque às vezes o opressor
Ele é aquele financeiramente. Ele tá ali dando ajuda para ela. Ele é aquele que ele tenta agarrar ela se ela tiver filhos, se ela depender financeiramente dele. Então, assim, é um tema que ele é muito extenso. Se ele abrange a todas as mulheres, né? Mas a gente focou aqui no indígena e nas mulheres negras, né? Que o preconceito é desde a escravidão. Né? Lá os senhores feudais pegaram lá as escravas, levavam, engravidavam, faziam o que eles queriam. Então, assim, historicamente, a briga não é linda, né? Mas aí todas nós, mulheres, a gente precisa se encorajar para sair dessas coisas, né? E aí vocês que são os homens, vocês ficaram chocadas com os relatos conforme a live ia acontecendo e o lindo. Mas por quê? Porque às vezes as mulheres elas estão dentro dessa situação e elas não conseguem se identificar. E através de um outro relato, ela vai lá e fala, não, pera, eu tô vivendo essa mesma realidade. Então, isso é o nome de quê? Violência contra a mulher. Então, aí ela vai começando, mulheres que dão esse relato encorajam outras mulheres, né? Tanto é que, por exemplo, a gente nesse gráfico vê que 38% das mulheres do Amazonas já sofreram algum tipo de abuso, de violência, entendeu? Então, o nosso intuito justamente é isso. É fazer com que esse gráfico que diminua e que aumente, né? Justamente pelo conhecimento das pessoas. E o título do nosso trabalho, Coragem em Cada Cicatriz, diz muito sobre isso. Então, é muito importante. Também a gente tem um ponto muito importante que a gente não conseguiu focar só nas mulheres negras indígenas. Isso abrangiu, na realidade, isso ultrapassou o parede da sala de aula, para falar a verdade. Então, tipo, nesse momento agora, a gente vai estar progredindo para mesmo abranger geral, não ficar naquele filme, naquela coisa só focada, negras e indígenas, vai estar mesmo em outra Agora, vocês proporção. tiveram os dados. Qual é o caso? Vocês foram em algum local de dar essa acolhida para ela. Né? Isso não é um processo desse desvio psicológico da mulher. Vocês tiveram contato assim, com o psicólogo? Sim, conversaram com ele? Sim, tivemos uma conversa com a psicóloga, pela Jennifer. Inclusive, ela falou que é muito difícil para elas, porque tem toda a situação de que às vezes as mulheres têm filhos, e tem justamente isso que a senhora falou, a questão financeira. E aí elas estão ali e elas dão apoio com ajuda psicológica, porque também tem a questão dos filhos. E os filhos que veem essa mãe sendo vítima, entendeu? Se for um menino, será que para ele culturalmente não vai ser normal ele tratar uma mulher? E aí tem as advogadas lá, tem a advogada doutora Amanda, que ela é a fundadora do Humanas, que ajuda essas mulheres. E a gente se comoveu com essa história porque, como o colega falou, é muito mais comum do que a gente imagina. Eu fui vítima, estou aqui. Mas se eu não tivesse dado basta, talvez eu fosse mais uma vítima no índice de feminicídio. A estatística lá, né? E quando eu decidi dar um basta, foi porque eu disse que eu não vou ensinar isso pro meu filho e eu não vou ensinar pra minha filha que é normal aceitar apanhar de um homem. Justamente por isso. E lá, também como sou indígena, lá pra eles é muito normal o homem batendo com a mulher. Muito normal o indígena batendo com a mulher. Por mais que eles saibam das leis lá que a gente leva, que tem a palestra, que tem essas coisas, é como se fosse uma cultura. Não é cultura, mas é como se fosse uma cultura, porque o homem bate na mulher, bate lá nas mulheres indígenas, lá na comunidade que eu morava. Aí as mulheres perdoavam, ele chorava, pedia perdão e vivia, porque era ele que era o provedor, era o homem que era o pescador, era o homem que tinha a roça, era o homem que tinha como tirar o sustento, e a mulher ali, cheia de filho pequeno, ela ficava pensando que era o que eu pensava também. Como é que eu vou me virar agora? Quando eu me separei, eu pensei muito isso. Como é que eu vou me virar agora? Como é? Meu filho estava com um mês de nascido. E eu pensava, como é que eu vou trabalhar para sustentar o meu filho? Porque quem era apesar de que eu trabalhava, quem era o provedor era ele. Eu estava ali no meu resguardo.